Olha, com alegria nós chegamos até você mais uma vez com o programa Andando com Cristo aqui na TV Grande Dourados, levando a palavra de Deus até você e a sua família. O programa Andando com Cristo, você já sabe, é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados e tem a alegria de chegar até o seu lar, levando a palavra de Deus, proclamando as boas novas do Evangelho, as boas novas que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nesses dias nós estamos alegres, o mundo inteiro comemorando aí os 499 anos da Assembleia, da Reforma Protestante do século XVI, a Reforma religiosa, aquele movimento de renovo espiritual da Igreja que trouxe a palavra de Deus de volta para as famílias, para as igrejas, para os lares. E estamos contentes com isso. Estamos também observando que os nossos dias passam muito rápido, já estamos aí no mês de novembro, caminhando para o final de mais um ano. E é bom também que este passar do tempo seja um passar do tempo na presença do Senhor, nosso Deus. Estamos aí fechando as programações da igreja, né, caminhando para o encerramento de tantas programações. Estamos aproximando aí do dia de ação de graças e temos muita coisa boa a proclamar e a nos alegrar aqui na presença do Senhor nosso Deus, né? E também este contato que nós temos com os nossos telespectadores, sempre levando a palavra de Deus, sempre chegando até você, até o seu lar, com um estudo, uma porção das Escrituras Sagradas. E é muito bom a gente aprender a não perder as oportunidades. Nosso tempo aqui é um tempo de proclamarmos a palavra do nosso Deus. E é sempre bom nós lembrarmos que essas oportunidades, não só para quem comunica a palavra, mas ela é também para quem ouve a palavra de Deus. Então não saia daí, nós vamos para o nosso intervalo. Nós temos o apoio neste programa de vários irmãos e diversos comércios da nossa cidade que traz aqui o apoio ao programa Andando com Cristo. E nós agradecemos de coração a todos eles, são nossos colaboradores aqui do programa. Agradecemos também aqui a TV Grande Dourados, que nos proporciona esta oportunidade de levar a palavra de Deus até você. Vamos para o intervalo e voltamos rapidamente. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo
com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos, marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, nós estamos aqui no programa Andando com Cristo e hoje nós vamos tratar sobre os dois caminhos. Certamente, se você já leu a palavra de Deus, você já leu o Sermão do Monte. E quando Jesus pronunciava o Sermão do Monte, Jesus deixou muito clara a divisão entre a igreja e o mundo, entre um cidadão dos céus e um cidadão desta terra, entre o justo e o ímpio. O tempo todo Jesus fala de duas formas de você andar, administrar a sua vida. Ele fala sobre como deve dar esmola, por exemplo, e como não deve dar esmola, e assim por diante. E aqui ele vai falar nos dois caminhos, as duas estradas, os dois caminhos. E eu quero chamar a sua atenção para isso neste momento, porque é de grande importância de que lado você está. Se você está andando, por exemplo, nos caminhos do céu ou nos caminhos do inferno, se você está andando nos caminhos de Deus ou nos caminhos deste mundo, caminhos da perdição, é bom você pensar nisso, porque um dia mais cedo ou mais tarde você vai deparar com o destino desses caminhos. E olha o que Jesus falou aqui: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Esse texto está em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. É bom nós pensarmos sobre essa questão dos dois caminhos. Você já deve ter visto muitos quadros na parede. Às vezes você entra na casa de alguém, principalmente de uma família cristã, você vê lá aquele quadro dos dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. Esse quadro ele é tirado e inspirado nesta porção das Escrituras, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. O tempo todo a Bíblia mostra, desde a queda do homem, que nós temos dois segmentos, dois caminhos. Você ouve muito falar do bem e do mal, não é isso? E é o que Jesus está falando aqui, são dois caminhos, um caminho de vida e um caminho de morte, um caminho do bem e um caminho do mal, um caminho da bênção e um caminho da maldição. E Jesus está ensinando aqui o que é um contexto geral das Escrituras. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai defrontar com essa realidade. Tão logo nossos primeiros pais caíram do estado original em que eles foram criados, a palavra de Deus registra em Gênesis capítulo 15, capítulo 3, versículo 15, quando Deus então estabelece a sentença por causa da queda do homem, por causa do engano de Satanás, a queda do homem, agora entra a maldade no coração do homem. Deus então aparece e estabelece uma linha divisória: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade. Quem colocou essa inimizade entre a semente da mulher, uma descrição para falar de Jesus Cristo, e a semente da serpente, as artimanhas do diabo,
é o próprio Senhor Deus, porém inimizade. E bom que Deus colocou em termos de inimizade, foi muito bom entre a semente da mulher e a semente da serpente. Exatamente para dizer que o diabo é nosso inimigo, é nosso adversário, porque senão o homem ficaria tentado a pegar as coisas das mãos de Satanás como se fosse uma coisa correta, boa, benfazeja, como se aquilo fosse trazer para a sua alma algum bem. E tão logo a Bíblia registra esta inimizade que Deus estabelece, nós vemos, por exemplo, os filhos dos nossos primeiros pais, Caim e Abel, se apresentam diante de Deus para fazer o sacrifício, o culto. E ali então a Bíblia diz que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. E então essas duas correntes, de Abel e de Caim, a corrente da bênção e a linhagem, melhor dizendo, da bênção e a linhagem da maldição, se estabelece sobre a terra e o tempo todo estão em atrito, em conflito. Há um conflito cósmico entre o bem e o mal, a linhagem da bênção e a linhagem da maldição. Depois que nós vemos o final de quando Deus então resolve dar cabo de toda a raça humana, preservando a família de Noé na arca, tão logo depois do dilúvio, nós encontramos esta cena se repetindo. Às vezes nós poderíamos pensar, agora com o dilúvio dizimou todos os homens maus, e a Bíblia registra lá que Deus viu que era má e perversa a inclinação do coração do homem, mas Noé achou graça diante de Deus. Então nós vemos lá Noé e a sua família é salvo. Depois deste episódio do dilúvio, quando Noé e sua família desce, Noé planta uma vinha, se toma do seu vinho, fica bêbado, tonto, e Cão, um dos filhos de Noé, abusa de seu pai. Noé volta o bom senso e amaldiçoa a Cão e a sua descendência, na verdade a Canaã, que é a descendência de Cão, e mostra ali que continua a linhagem da bênção, a linhagem da maldição. Quando Deus manda o povo de Israel, tira o povo de Israel do Egito, lá nas montanhas, nas planícies do Moabe, Moisés coloca diante do povo de Israel a bênção e a maldição. E assim nós vamos vendo a Bíblia o tempo todo falando dessas duas correntes que sobrevivem na humanidade. E de repente nós encontramos lá a expressão nos Salmos. O Salmo 1 vai dizer que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, não toma conselho com o ímpio, e bem-aventurado esse homem. Ao passo que o Salmo 1 começa a colocar a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. O justo e o ímpio é sempre colocado nessas duas correntes. E eles estão aí sobre a face da terra. A humanidade está dividida nessas duas correntes, nessas duas grandes comissões, né? Então, ou você está de um lado, ou você está do outro, impreterivelmente. Ou você faz parte da linhagem da bênção, ou você faz parte da linhagem da maldição. Então, quando Jesus vai nos dar esse ensinamento dos dois caminhos, ele nos dá num contexto muito amplo. Primeiro ele fala de luz e trevas. Depois ele fala de ajuntar, ele fala de ajuntar tesouros nos céus ou tesouro na terra. A luz e as trevas. Os dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores, ele vai amar um e aborrecer o outro. Depois ele fala
do profeta de Deus e do falso profeta. Ele fala dos dois fundamentos. O tempo todo Jesus está usando essa linguagem que é recorrente na Bíblia, a linhagem da bênção e a linhagem da maldição. E aqui então Jesus vai falar dos dois caminhos. Observa que ao falar desses dois caminhos, Jesus está nos colocando aqui diante de um quadro muito interessante. Primeiro ele fala assim, no versículo 13, entrai pela porta estreita. Antes de Jesus falar da porta estreita e da porta larga, ele dá um conselho. É o conselho de Jesus para você e para a sua família. Entrai pela porta estreita. É o mesmo conselho lá do Salmo 1. Não anda no caminho do ímpio, anda no caminho do justo. É o mesmo conselho que percorre todas as páginas das Escrituras. Olha, não anda no caminho do perverso. Não tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade. Viva uma vida que agrade a Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de fé, porque o justo viverá pela fé. Entrai pela porta estreita, e Jesus fala aqui o seguinte, olha, é um imperativo. Se você quiser perguntar qual o conselho que Jesus tem para mim hoje, eu estou aqui sentado na minha sala, assistindo um programa de televisão, ouvindo a palavra de Deus, que conselho que o Senhor Jesus tem para mim hoje? Muitas pessoas gostam de abrir a Bíblia assim aleatoriamente, eu ver o que Deus tem para falar para mim. Olha, não devemos ler a Bíblia assim, mas o conselho que Jesus está falando aqui hoje para você é esse, olha, entrai pela porta estreita, pondera nos seus caminhos, analisa os seus caminhos, por onde você tem andado. O conselho de Jesus é este, entre pela porta estreita, entrai por ela, não fique pensando o que é certo, o que é errado, não fique aí pensando, todo mundo fala, Jesus vai voltar nada, ou então, não, a gente vê o ímpio levando vantagem aí sobre o justo, enfim, às vezes você está na dúvida, se anda nos caminhos de Deus ou se anda nos caminhos deste mundo. E de repente você quer saber o que Jesus pensa disto. Qual o conselho que Jesus teria para você nesse dia. E o conselho é muito claro. Quando você abre a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, por exemplo, leia o Sermão da Montanha, o capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Quantos conselhos que você vai receber ali do próprio Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus aconselhando você, a sua vida, a sua família, e o conselho de Jesus aqui é muito claro, é muito direto, é muito enfático, não é aquele conselho assim, vê aí, o que você achar melhor. Não, Senhor, Jesus está dizendo, entrai pela porta estreita, não se iluda, não perca tempo, não permita que as ilusões deste mundo roubem o seu coração. Não fique nesta dúvida que bilhões de pessoas estão nela pelo planeta. O conselho de Jesus aqui é enfático, ele é evidente. Entrai pela porta estreita. Não tem um outro conselho para você aqui. Não tem uma segunda chance, uma terceira chance. Não tem aqui para você uma opção A, B e C para você escolher. Não, Jesus já está te dando a direção, a orientação. Jesus está te dando um conselho que você precisa, que a sua família precisa. Entrai pela porta estreita. Não fique pensando que haverá um engano e que você pode depois consertar no final da jornada. Não. O conselho de Jesus aqui é enfático. E olha que o tempo todo ele está dando conselhos enfáticos. Ajuntai tesouro no céu, não na terra. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Ajuntar tesouro no céu e não na terra. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vai adiantar ajuntar tesouro nesta terra, onde o ladrão escava e rouba,
onde a ferrugem corrói, enfim, de que valerá ajuntar tesouro nesta terra? Então, esses dois elementos, mas Jesus sempre dando o conselho certo. Você pode estar numa encruzilhada da vida, mas Jesus vai te dar o conselho certo. Se você vai obedecer esse conselho, é outra história, mas você vai sempre encontrar na palavra de Deus o conselho certo para a sua vida. E o conselho certo que Jesus dá aqui, e eu quero já traduzi-lo logo para você, é esse: entrai pela porta estreita. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós vamos continuar aqui a nossa programação e hoje estamos falando sobre os dois caminhos. Em qual caminho você tem andado? Jesus mandou entrar pela porta estreita. Interessante nesse texto que primeiro Jesus qualifica aqui o caminho estreito como o caminho de vida, o caminho largo como o caminho de morte. E por ser o caminho estreito de vida e o largo de morte, e Jesus, que nos ama, nos dá o bom conselho: entrai pela porta estreita. Nós devemos neste mundo ter muito cuidado com as aparências. As aparências deste mundo enganam. Quer ver? Observe o que Jesus vai falar aqui em seguida. O caminho largo e o caminho espaçoso é o caminho de morte. Segundo as aparências deste mundo, esse que parece ser o caminho bom. O caminho largo parece ser bom, até porque multidões andam por ele. Você vai encontrar neste caminho uma inclinação natural do coração do homem para andar nele. Por isso que multidões andam por este caminho largo. Ele é um caminho mais fácil. Por exemplo, ele é um caminho repleto de coisas agradáveis, não é? É só festa, sai de um aqui, cai em outro ali, e é só, aparentemente, alegria.
Esse caminho é um caminho onde é mais fácil também, um caminho largo, espaçoso, as avenidas são largas, né? Porque neste caminho não há regras, cada um faz o que deseja o coração. Neste caminho não há leis, cada um impõe a sua própria lei, o seu limite, por exemplo, pode ser a sua lei. Nesse caminho não há restrições, nem moral, nem ética, é um caminho largo, espaçoso. É por isso que Jesus está falando aqui, olha, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. É um caminho largo, espaçoso. Ali, nesse caminho, pode de tudo. Por exemplo, para um homem ficar rico ou famoso, vale tudo. Vale para você buscar os prazeres dessa vida, vale tudo. Drogas, vícios, violência, prostituição, incredulidade. É um caminho largo, sem regras, sem limites. Lá, parece que as pessoas são mais livres, são mais alegres, são mais soltas, são mais felizes. Por isso que Jesus está dizendo assim, largue a porta, espaçoso é o caminho. O problema deste caminho é que é o destino dele. Jesus está dizendo aqui, largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ele. Milhões e milhões, milhares e milhares entram por ele. É o caminho da inclinação natural do coração do homem. O problema é que o fim deste caminho é a perdição. E são muitos que entram por esta porta larga para andar pelo caminho largo. E o que eu preciso de te dizer, e o que Jesus está dizendo aqui, é que este caminho conduz para a perdição, perdição eterna. Não se iluda que você vai ter uma segunda chance depois da morte, como por exemplo o purgatório, ou um milênio. Não se iluda com isso. A Bíblia diz o seguinte, ao homem está decretado morrer uma só vez, vindo depois disso o dilúvio, o juízo. O dilúvio também foi juízo, mas vindo depois disso o juízo. Não tem uma segunda chance para o homem depois da morte, nem em purgatório, nem em reencarnação, nem em milênio, nem coisa parecida. Ao homem está decretado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Este caminho largo é um caminho que conduz para a perdição. E são muitos que se acertam com ele, porque é o caminho da bonança, é o caminho do vale tudo, é o caminho largo, pode tudo. Não há nenhuma restrição, não é verdade? Agora eu quero te alertar de uma coisa. Por mais que este caminho pareça de tanta alegria, de tanto prazeres temporários desta vida, você deve lembrar que quando você partir deste mundo e cair no destino deste caminho largo, que é a perdição, um minuto que você estiver no inferno, será suficiente para você esquecer todos os prazeres e alegrias que você teve nesta vida, andando neste caminho largo. Um minuto no inferno. O problema é que não será um minuto no inferno, será uma eternidade de perdição. Afastado de Deus, acusado pela consciência, porque uma das maiores tormentas do inferno é a consciência culpada, aquele sentimento das oportunidades perdidas, do tempo desperdiçado, dos alertas de Deus na sua consciência não atendidos. É por isso que Jesus está dizendo aqui, o caminho largo, Jesus alerta, é um caminho que conduz à perdição, e são muitos os que andam por ele. Só que é um andar temporário. Você vai trocar coisas temporárias por coisas eternas.
e é um caminho sem volta. Ele conduz para a perdição. Depois que cai no abismo, não tem como voltar. Por outro lado, Jesus fala do caminho estreito. O caminho estreito, a porta é apertada. A porta também é estreita. Por exemplo, só passa um de cada vez. Muitas pessoas falam assim, não, eu não ando pelo caminho estreito, eu não ando nos caminhos de Deus, porque tem muita coisa, eu quero aproveitar esse mundo e tal, mas minha mãe anda. Quando minha mãe morrer, eu agarro na perna dela e subo junto. Olha, obviamente que não terá jeito de você fazer isto. Então Jesus está dizendo aqui que o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado, e só que é o caminho que conduz para a vida eterna. Esse caminho é apertado por quê? Porque às vezes ele exige renúncia. Renunciar ao próprio eu, renunciar a si mesmo, renunciar ao pecado, renunciar a este mundo, os prazeres deste mundo, que são prazeres temporários. Então o caminho é apertado, porque exige renúncia. São perdas. Não dá para você levar tudo com você nas suas costas, toda a bagagem. Você tem que começar a deixar algumas coisas para trás. Existem perdas. Toda escolha nossa tem perdas e ganhos. Os ganhos são muito maiores do que as perdas, porque são ganhos eternos e não temporários. Então, o caminho é apertado, a porta é estreita, há perdas, mas são perdas que não farão falta à sua vida. Eu nunca vi uma pessoa crente, temente a Deus, que anda nos caminhos de Deus, passar alguma necessidade por causa de perdas, coisas que teve que deixar para trás. Às vezes as perdas não são suas. Por exemplo, muitas pessoas se convertem e são expulsos de casa. Perdeu a família. Outros perdem amizades, mas não são eles que deixaram seus amigos o deixaram. São perdas. A porta é apertada, o caminho é estreito. Você vai ter perdas temporárias, não tenha dúvida. É por isso que a gente fica sempre apontando aqui que a teologia da prosperidade te fala de ganhos temporários, esquecendo do ganho eterno. E nós precisamos de entender que o caminho estreito, a porta estreita, o caminho apertado, que é o caminho que conduz para a vida, em vez de você ganhar, você pode perder neste mundo. Perdas temporárias por perdas eternas. João Calvino, na introdução do seu comentário aos Hebreus, ele fala de um príncipe, no período da Reforma, que tendo abraçado o Evangelho, foi deserdado pela sua família. E Calvino então expressa no seu livro: olha, meu príncipe, caro príncipe, você deixou de ser príncipe dos homens para ser príncipe de Deus. Você deixou de ser um herdeiro de um tesouro terreno para ser herdeiro de um tesouro eterno celestial. Você trocou bênçãos temporárias e bênçãos materiais por bênçãos espirituais e bênçãos eternas. Você deixou de ser príncipe dos homens para ser príncipe de Deus. Então, essas perdas temporárias são muito menores, se você avaliar, do que os ganhos eternos. Então, às vezes haverá perdas. Quantos cristãos que perderam tudo por causa de seguir a Cristo, né? Estas perdas, elas às vezes implicam em algumas atitudes difíceis para nós. Por exemplo, o caminho é estreito, a porta é apertada, porque você vai ter que perdoar. E como é difícil perdoar, não é verdade? Perdoar aquele que te ofende, perdoar o seu inimigo, perdoar aquele que está o tempo todo fazendo maldade com você. E como que o nosso coração é resistente ao perdão, mas o caminho apertado tem que perdoar.
Este caminho é um caminho de arrependimento. A Bíblia nos chama a arrependermos dos nossos pecados. O arrependimento é parte deste caminho apertado. Olha, o perdão, o arrependimento, a fé. Esta fé que é dom de Deus, ela nos coloca também diante de muitas lutas. Quantos momentos nós temos lutas na nossa alma? Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Senhor, não está apertado demais esse caminho, né? É isso mesmo que o Senhor está exigindo de mim? É isso mesmo que o Senhor está querendo de mim? E temos que dar passos de fé na nossa jornada, porque de fé em fé o justo viverá pela sua fé. Esse caminho apertado por causa de perdoar, por causa do arrependimento, por causa da fé, que muitas das vezes exige de nós perdas. Esse caminho apertado porque exige santidade de vida. E é mais fácil viver uma vida mundana, arregalada, uma vida cheia dos prazeres, do que uma vida de santificação. Muitos momentos você vai ter que falar assim, eu não faço isso, eu não bebo aquilo, por amor ao meu Deus e porque eu quero zelar por uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. Muitas das vezes você vai ter que falar isto. São perdas temporárias, mas os ganhos são eternos. É por isso que Jesus, sábio como é, ele nos adverte, ele nos ensina, entrai pela porta estreita. Por mais que no momento, por causa das ilusões deste mundo, possa parecer que você está em desvantagem, possa parecer que você está tendo perdas de coisas importantes, depois você vai ver que essas coisas não são importantes para você. Você está deixando coisas materiais, temporárias, por coisas eternas. A vida de santidade, você não, às vezes não vai poder seguir a crista da onda, a moda do momento, né? A inclinação do nosso tempo. Você vai precisar de ser firme. Ouse ser firme, não é? Você vai precisar de ser firme. Então, só que você deve lembrar que este caminho é apertado, esta porta é apertada, o caminho é estreito, mas é o caminho da vida. É o caminho que nos conduz para a vida e para a vida eterna. O final deste caminho é glorioso. O final deste caminho é um caminho glorioso, que é o caminho que conduz para a vida eterna. Lá não haverá mais morte, nem lágrima, nem choro. Lá nós viveremos para sempre com o nosso Salvador. Lá você verá que valeu a pena entrar pela porta estreita, andar pelo caminho apertado, valeu a pena ouvir o conselho daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, daquele que é o nosso Salvador. Valeu a pena entrar pela porta estreita. Lá você vai encontrar com o Senhor Jesus e vai dizer assim: Jesus, obrigado por aquele conselho maravilhoso que o Senhor deixou na tua palavra para nós. Valeu a pena entrar pelo caminho, pela porta estreita, pelo caminho apertado. Valeu a pena. O que eu quero alertar você, na conclusão aqui desta meditação, que todo caminho tem um destino. E só há dois caminhos. Tem pessoas que falam, não estou no caminho de Deus, mas também não estou no caminho do inferno. Então você está em qual? Só tem dois. Não há uma terceira via. Você não está nem num nem no outro, mas está numa terceira opção. Não há uma terceira via. Ou você está no caminho de Deus, ou você está no caminho da perdição. Não tem uma terceira via. E você deve lembrar que todo caminho tem um destino. O caminho largo, o destino dele é a perdição, e o caminho estreito, o destino dele é a vida eterna. Eu quero desafiar você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e pedir ao Senhor que te coloque neste caminho estreito, andar neste caminho estreito, percorrer este caminho estreito. É o caminho da vida eterna. Não saia daí, nós vamos voltar para orar com você e encerrar
o nosso programa de hoje. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo de hoje. Quero agradecer de coração a sua companhia. Mas não esqueça do conselho de Jesus: entrai pela porta estreita, não se iluda com este mundo, tá bom? Nós vamos orar, vamos falar com Deus, inclusive vamos orar pela sua vida, para que você ande pelo caminho estreito. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós agradecemos porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. O conselho de Jesus é claro: entrai pela porta estreita. Pode ser que o nosso telespectador que nos ouve agora esteja iludido neste mundo, andando pelo caminho largo, o caminho da perdição, pensando que vai chegar por ele no céu. Mas a Tua palavra não deixa o coração dele agora iludido. Tira toda a ilusão e ensina que o caminho largo é da perdição e o caminho estreito é o caminho da vida eterna. Traga, ó Deus, este nosso telespectador para o caminho estreito. Converte o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Faça dele esta obra poderosa e transformadora que só o Teu Santo Espírito pode fazer, para levá-lo ao caminho estreito, ao caminho da renúncia, ao caminho da vida eterna. Felizes são aqueles que andam por Ele. Portanto, nós pedimos a Tua bênção e a Tua paz por esse que nos acompanha agora, e que a Tua graça salvadora chegue ao seu coração, comunicando-lhe a vida eterna. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.